Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. É um prazer estarmos aqui, mais uma noite, mais um domingo na presença de Deus. Nós gostaríamos de estar juntos, como um só corpo. Nós gostaríamos de estar celebrando ao Senhor, fazendo aquela festa. Mas eu creio que esse dia em breve vai chegar, em que nós poderemos nos reunir novamente, em que nós podemos estar juntos, participando da Santa Ceia. Hoje é culto de Santa Ceia, mas eu creio que esse é um tempo, e é o que nós vamos falar nessa noite, é um tempo de consertar o nosso altar que é o nosso lar, nosso altar que é a nossa família. Esse é o altar mais importante, é o lugar aonde Deus mais quer se manifestar. Então, celebre ao Senhor nessa noite juntamente com seus familiares. Se desligue de tudo, se desligue de todas as coisas, de todas as má notícias, tudo aquilo que tem vindo nesses últimos dias para tentar nos tirar a atenção do nosso Deus. Que nós possamos estar no sentido reverso deste mundo. Nós estamos obedecendo sim a palavra, estamos obedecendo as leis, estamos obedecendo as recomendações, as determinações, e é justo. Mas eu quero te dizer nessa noite, o nosso Deus está muito mais presente do que outrora. Deus está presente aqui, Deus está presente aí. Então adore ao Senhor com intensidade, adore ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma. Em breve nós estaremos juntos, mas enquanto nós estamos atendendo, enquanto nós estamos vivendo esse momento, esse tempo, eu quero que você reveja tudo, conserte o teu altar diante do Senhor. Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de maravilhas. Deus está conosco, Deus está em nosso meio, e Ele quer realizar milagres nas nossas vidas. Deus quer cumprir a sua promessa em nossas vidas. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu
és fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Você sabe quem luta por você? Você sabe quem luta por você? É o Senhor dos exércitos. Creia nisso. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac. Declare isso, cante. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai, a tua palavra vai se cumprir. Sabe por quê, queridos? Porque esse Deus, o nosso Deus, o único Deus, Ele não está mais pregado numa cruz, Ele não está mais morto, Ele ressuscitou. E essa é a nossa convicção, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança de que nós servimos a um Deus vivo. Poxa, calabaçou. Nós servimos a um Deus vivo, um Deus que olha por nós, um Deus que nos ama, um Deus que zela por nós. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, ouça o que o Espírito tem a te dizer. Deus te ama, Deus zela por você, Deus olha por você, os olhos de Deus estão fitos em você. Creia nisso. Te louvamos, Senhor. Ele está vivo.
posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode declarar isso em forma de oração, cante. Porque Ele vive, seu Deus vive, posso crer no amanhã. O seu Senhor vive, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, você pode declarar isso? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, oh, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos, está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Te louvamos, Senhor. Glória a Deus. As nossas vidas está nas mãos do Senhor. Continue adorando ao Senhor neste momento. Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 29. Segunda Crônicas, capítulo de número 29, nós vamos ler aí o versículo 35 e o versículo de número 36. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Segunda Crônicas, pegue a sua Bíblia, fique aí com a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler um pouco hoje, discorrer um pouco das Escrituras. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Vamos ler aí 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 35 e 36, diz assim: além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim, estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Assim, estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Queridos, Deus tem falado muito forte ao meu coração nessa semana a respeito do altar. Quando se fala de altar, a primeira coisa que vem, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é o púlpito do espaço da igreja que nós fazemos nos cultos. O púlpito ali, o nosso
mais propriamente dito ali de madeira, revestido ali com vinílico, com uma iluminação muito boa, com um design muito bom. Então, geralmente, quando se fala a palavra altar, se pensa nisso, no lugar onde nós prestamos ali o culto público e onde o pregador ali prega a mensagem, onde os ministros de louvor ali ministram, onde os músicos tocam. Ali também é um altar, porque dali fluem palavras de Deus, dali fluem louvores de adoração e honra ao nome do Senhor. Mas eu quero falar de um altar, que na verdade o altar, ele vai muito além do que esse altar que nós pensamos. O altar do espaço físico da igreja. Nós vemos aqui, nesses 2 versículos que lemos, um tempo, nós podemos observar um tempo que Israel estava vivendo nesse período, um tempo muito bom, um tempo muito especial, um tempo de restauração, um tempo de renovo, um tempo de festa. Nós vemos nos próprios versículos que nós lemos, o rei, juntamente com o povo, o rei Ezequias, juntamente com o povo, celebrando, festejando, muito felizes pelo bem que Deus acabara de realizar em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo, se vocês lerem a história, vocês vão ver que no espaço curto de tempo, Deus realiza coisas extraordinárias, Deus traz um renovo para aquele povo, Deus traz as bênçãos para aquele povo, e aí a gente vê o rei ali, Ezequias feliz, o povo feliz, todos cultuando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Porém, não era assim. Algum tempo atrás, desse período que nós acabamos de ler, Israel, que já estava dividido em 2 reinos, Israel do norte, Israel do sul, e mais propriamente dito, essa mensagem aqui hoje, se tratando de Israel da parte sul, onde estava localizada ali Judá, a única tribo que ficou ali para Israel, Judá e Benjamim. Então nós vemos que tanto o norte quanto o sul, e mais propriamente dito hoje, falando sobre o sul, eles viveram tempos terríveis, viveram tempos de escassez, tempos de confusão, tempos de idolatria e tempos de morte. Muitos reis passaram por Israel dentro da dinastia de Davi, se tratando aqui da parte sul. Depois de Davi, depois veio Salomão, Roboão, e aí veio as próximas gerações. E o que nós vemos? Períodos cíclicos, uma vida cíclica. Um tempo, o rei se levantava, e um rei que era bom, se levantava, estabelecendo a ordem, estabelecendo as regras, agradando ao Senhor, fazendo coisas que agradavam ao Senhor. Israel passava por um período de prosperidade. Depois vinha o filho daquele rei, e já não era igual ao pai, e fazia coisas que reprovavam, que Deus reprovava, coisas que desagradavam ao Senhor, e todo o povo passava por períodos muito difíceis. Então nós vemos aí vários reis, filho de Salomão, Roboão, que foi um rei tolo. O pai dele foi considerado o rei mais sábio de toda a história de Israel, e depois veio o seu filho, que foi considerado um dos reis mais tolo, porque ele ouviu o mau conselho, e por causa dele o reino foi dividido em 2. Depois nós vemos Abias, que foi um péssimo rei. Depois nós vemos Asa, que foi um bom rei. Depois nós vemos Josafá, filho de Asa, e aqui é um filho do outro, né? Porque Israel, na parte sul, seguiram ali essa dinastia de Davi. E depois veio Josafá, que foi um bom rei. Depois veio Jeorão, que foi um péssimo rei. Depois veio Acasias, que foi pior ainda. Depois veio Atalias, que aí foi uma decadência. Atalia, que foi pior do que Acasias, foi um péssimo rei. Aí veio Joás, que foi um rei meio termo, mais ou menos. Um rei bom, mas nem tanto. Depois veio Asa. Asa foi um bom rei. Depois veio Josafá, que também foi um bom rei. E depois veio Jeorão, foi péssimo, um péssimo rei.
depois veio Acasias, um péssimo rei, enfim, muitos reis. Depois de Joás veio Amazias, que foi mais ou menos, depois veio Uzias, que foi médio, depois veio Jotão, que também foi médio, foi mais ou menos, e depois aqui eu encerro falando de Acás. Eu paro aqui em Acás, que Acás foi um péssimo rei, e talvez o pior de todos eles. Acás foi um rei extremamente profano, um rei que zombou plenamente do Senhor, levantando muitos altares, blasfemando contra Deus. Provérbios 29:4 diz que quando um justo governa, o país tem segurança, mas quando um ímpio governa, o país sofre desgraça. Então nós vemos aqui Israel vivendo essa vida cíclica, um período em que havia um homem bom, um homem justo. Israel vivia um tempo de prosperidade, aí se levantava um ímpio, um homem ruim, um homem mau, Israel caía em desgraça. E se tratando aqui de Acás, que foi o penúltimo rei dessa parte que nós estamos falando aqui, Acás que foi pai de Acasias, ou melhor dizendo, de Ezequias, Acás foi um péssimo rei. Ele, no capítulo 28 fala sobre ele, a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele construiu imagens para ser objeto de adoração, ele abandonou o Senhor para adorar outros deuses, ele queimou incenso, ofereceu seus próprios filhos em sacrifício a Moloque. Judá foi invadida por inimigos e morreram mais de 120 mil soldados, tudo isso registrado no capítulo 28. 200 mil mulheres e crianças foram sequestrados e se tornaram escravos, juntamente com uma grande quantidade de objetos valiosos também foram saqueados. E nesse tempo, Deus envia o profeta Isaías para dizer que havia uma solução. No tempo de Acás, Deus envia o profeta Isaías, que começa a gritar, que começa a profetizar dizendo, há uma solução. Que solução é essa? Arrependimento. A palavra arrependimento, no sentido original do hebraico, que é techuvá, significa o retorno para as boas obras, o retorno para o reino de Davi, o retorno para o reino daqueles que fizeram a coisa certa. E aí Isaías se levanta como profeta nesse tempo e começa a gritar por arrependimento, e começa a exortar o povo por arrependimento. Só que olha o que nós vemos no tempo de Acás, antes de Ezequias, no tempo do seu pai de Acás, que foi um péssimo rei. Quanto maior a dificuldade, quanto maior era o mal que sobrevinha a Israel, a Judá, mais Acás se endurecia contra Deus, mas mais Acás era infiel a Deus. E é assim, queridos, o ímpio, quanto mais dificuldade, quanto mais lutas, quanto mais desgraças, se é que nós podemos usar essa palavra, o ímpio, mais ele blasfema contra Deus, mais ele se levanta para desagradar a Deus, para ofender a Deus. Mas o justo é diferente. Então Deus levanta um profeta, Isaías, para clamar aos justos, para que eles se arrependam, para que eles olhem para o propósito de Deus, para que eles olhem para a vontade de Deus. Então nós vemos um rei, Acás, que foi um péssimo rei, destruiu o ouro do templo, trancou as portas do templo, e de modo que ninguém mais pudesse adorar, e o pior, fez altares em cada canto de Jerusalém para deuses pagãos. Fez altares, ele destruiu o altar do Senhor com a sua ganância, ele destruiu o altar do Senhor com a sua soberba, ele destruiu o altar do Senhor com o seu orgulho, com a sua impiedade, com a sua rebeldia, e levantou muitos altares. O pai de Acás, que foi um rei que antecedeu a ele, foi um bom rei. Olha a diferença de um pai para um filho. Foi um bom rei. Foi um rei que agradou ao nome do Senhor. Mas
A Bíblia diz, ali no capítulo 27, quando fala de Jotão, o rei antes de Acás, que ele, apesar de ter sido obediente, apesar de ter sido um rei bonzinho, um rei que agradou ao Senhor, foi um rei sem autoridade. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, no capítulo 27, e versículo 2. Capítulo 27, versículo 2. Aqui fala de Jotão, pai de Acás. Diz assim: ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Então Jotão foi um rei medíocre, foi um rei na média, foi um rei que, apesar de ser um rei que era reto, ele, pessoalmente falando, era reto diante do Senhor, ele não fez o principal. Ele não tomou a melhor e a maior atitude que ele deveria tomar, que era entrar no templo do Senhor. O templo do Senhor que estava caído, o templo do Senhor que estava profanado. Bem como os reis que o antecederam. Ele também não entrou no templo do Senhor. Ele não agiu como deveria agir com o povo, porque o povo continuava praticando mal. O povo continuava praticando mal. Então, queridos, não basta ser obediente. Não basta ter um coração íntegro. Não basta ser reto. Você precisa ter autoridade. É preciso ter autoridade para colocar as coisas no lugar, para consertar aquilo que deve ser consertado, aquilo que é importante. Eu creio que nós estamos sim passando um tempo de dificuldade, um tempo de luta, um tempo de angústia. Talvez algumas pessoas não tenham tido tanta noção do que está acontecendo. Talvez algumas pessoas tenham se fechado seus olhos para o que está acontecendo. Mas a situação é séria. Se você quer saber um pouco do que eu estou falando, pesquise um pouco sobre pandemia. As pandemias que o mundo já teve. Nenhuma das pandemias duraram menos do que um ano. Não estou falando que o coronavírus vai ultrapassar um ano. Em nome de Jesus, eu espero que não. Vamos orar por isso, para que encerre o mais rápido possível. Mas se vocês estudarem um pouco a história, e vocês virem dos vírus que tomaram conta do mundo, que provocaram muitas mortes, foram ao longo de anos, de vários anos, e trouxe muita desgraça, muita destruição. E nós estamos vivendo sim um tempo de angústia, um tempo de dificuldade, mas o que fazer nesse tempo? Continuar com o coração íntegro? Absolutamente. Continuar reto diante do Senhor, inclinando seus olhos para a santidade do Senhor, para a vontade do Senhor, para a presença do Senhor, absolutamente. Agora preste atenção, não basta ser íntegro, não basta ser reto, não basta ser santo, é preciso ter autoridade para santificar os altares, para santificar o ambiente onde nós estamos inseridos. É preciso ter autoridade. Então, Jotão foi um rei obediente, mas foi um rei frouxo, porque ele não entrou no templo, porque ele não santificou o templo, e ele também não santificou o próprio lar, ele foi omisso. Porque apesar de ter sido um homem íntegro, um homem reto, o seu filho foi um dos piores reis de Israel. Significa o quê? Que aquilo que ele tinha dentro dele não foi transmitido para a sua maior herança, que era o seu próprio filho. Nós vemos outras histórias, como por exemplo a história do sacerdote Eli, que era um homem que servia no altar do Senhor, um homem que Deus usava para fazer milagre, para profetizar a bênção, que foi um homem que abençoou a vida de Ana, e ela teve ali Samuel, que foi um dos maiores profetas da história, um homem que cuidou de Samuel, um homem que formou Samuel como um grande líder, como um grande profeta, mas os seus próprios filhos, Hofni e Finéias, se perderam, eram ímpios, eram jovens promíscuos, e o pior, o pai, um homem de Deus, um sacerdote, um santo,
não repreendia os próprios filhos, não influenciava os próprios filhos, e o pai, homem de Deus, foi castigado por isso. A sua linhagem sacerdotal foi interrompida. Por quê? Porque o pai, apesar de ser um homem reto, era frouxo. Deus está convocando você, homem e mulher de Deus. Você que é reto, você que é íntegro, se não tiver retidão, se não houver integridade no seu coração, trate de se arrepender hoje. Trate de buscar a Deus hoje, para se santificar. Tape as brechas. Repare primeiramente os muros. Repare primeiramente as coisas superficiais, as coisas simples. Mas se prepare para entrar no lugar principal, que é a presença, que é o altar, que é o templo, o lugar de adoração, o lugar aonde Deus habita. Ezequias, querido, ele foi um homem de Deus, e ele foi acima da média. Tudo que o pai, Acaz, não foi, e o que o vô também, Jotão, não foi, Ezequias foi. Não foi só uma obediência parcial, mas uma obediência total, uma obediência plena. Por quê? Porque ele fez tudo o que ele deveria ter feito. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, ele entrou no templo, o templo que estava profanado, e ele restaurou o altar. Ele restaurou o altar. Queridos, nesses dias, alguém precisa se levantar para restaurar o altar. Eu não estou aqui falando somente agora dos altares das igrejas ao redor do Brasil. Também. Porque muitos altares já estavam sendo profanados com a mentira, com o evangelho meia boca, com um evangelho fácil, um evangelho legal, um evangelho barato. Então eu creio sim, que Deus está levantando homens e mulheres de Deus para reparar esses altares. Mas essa palavra aqui hoje é para direcionar a você, pai de família, a você, mãe de família, a você, filho obediente de Deus. Deus está levantando pessoas para consertar o altar nos últimos dias. Nesses dias de pandemia, nesses dias de dificuldade, nesses dias de luta, de angústia, Deus está precisando levantar pessoas para consertar o altar. Nós vamos ver algumas atitudes de um restaurador. A primeira atitude de um restaurador é fazer o que é bom aos olhos de Deus. No capítulo 29, no versículo 2, diz assim, Ezequias, e fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi. Olha que interessante. Davi, seu pai. Versículo 2, do capítulo 29. E fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Davi era pai de Ezequias? Não. Estava já longe. Já estava bem longe. Ezequias já era, talvez aqui, a 10ª geração. Eu não contei quantas gerações de Davi até Ezequias, mas já eram muitas gerações, muitos pais e filhos que foram herdando o trono. Ezequias já estava longe, mas olha o que diz a palavra, as escrituras sagradas. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. O que a palavra está trazendo? A comparação do que Ezequias fez com o rei segundo o coração de Deus, com o próprio Davi. Então Davi era o exemplo daquilo que Ezequias estava fazendo. As escrituras sagradas não usou o exemplo de nenhum outro rei que o antecedeu, porque de todos os reis que o antecederam, Ezequias foi o melhor, tirando Davi. Por isso que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo Davi. Então a paternidade de Davi falou mais forte do que a paternidade do seu avô, tataravô, bisavô. Então, atitude de um restaurador. O restaurador, ele faz o que é bom aos olhos de Deus, seguindo exemplos. Qual é o exemplo que você tem seguido? Primeiro exemplo, a própria palavra de Deus. Talvez você pense que o pastor Tiago
é uma bênção, e eu creio que sou um homem de Deus, e eu creio que sou. Ou você julga alguém, além do pastor Tiago, ser um homem de Deus, como eu julgo muitos sendo homem de Deus e sendo exemplos para a minha vida. Mas se você continuar procurando na história, você vai achar homens ainda mais íntegros, homens ainda mais retos, homens ainda mais poderosos. E a Bíblia Sagrada traz a história de muitos deles, principalmente o nosso sumo Senhor e Salvador, o nosso Jesus, o maior exemplo, da qual a sua vida, a sua história, a sua vontade está revelada nas Escrituras Sagradas. Então o maior exemplo é Jesus. O que a palavra tem que falar a nosso respeito? O que Deus, o que as testemunhas, o que as pessoas têm que falar a nosso respeito? Olha, o pastor Tiago, ele é reto igual o pastor fulano, pastor ciclano, não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha, o pastor Tiago se parece com Jesus. Eu sei que ainda estou longe. Eu sei, mas esse é o meu desejo. Que as testemunhas olhem para mim, que as pessoas olhem para mim e falem assim, olha, o pastor Tiago ele faz o que é reto. Eu acredito que se Jesus estivesse pessoalmente na terra, ele seria como o pastor Tiago. Ou o pastor Tiago seria como ele. Então qual é o nosso maior exemplo? É Jesus, queridos. É a própria palavra. Amém? O Espírito Santo ele nos faz entender o que é bom. A presença de Deus é o nosso maior exemplo. E pessoas também podem ser referência na nossa vida. Homens, pessoas podem ser referência na nossa vida. Então, um restaurador, ele faz o que é bom aos olhos de Deus. Se espelhando, ou melhor, seguindo bons exemplos. Você quer restaurar o seu altar? Siga bons exemplos. Tem gente que está precisando restaurar o altar. Está tudo quebrado. Está tudo para baixo. Está tudo profanado. E está procurando exemplos piores do que o seu. Você tem que procurar exemplos que estejam melhores. O altar do seu casamento, da sua vida conjugal, talvez esteja profanado, esteja adulterado. E você tem procurado exemplo aonde? Em pessoas que já casaram 2, 3, 4, 5 vezes. Tudo bem se uma pessoa que já casou várias vezes, sem o conhecimento do Senhor, sem o conhecimento da palavra, depois se arrependeu e teve um casamento santo, um casamento de acordo com a palavra, glória a Deus por isso. Não estou aqui querendo trazer à tona um passado, um julgamento, mas tem pessoas que têm conhecimento da palavra e já se casaram 2, 3, 4 e mais vezes. Que exemplo é esse? Quando a Bíblia diz que o casamento é uma única vez. Pais que não dão atenção nenhuma para os seus filhos, vão dar exemplo do quê? Se não ganhou a própria casa, se não edificou o próprio lar, vai edificar mais o quê? Como procurar, queridos, exemplo em quem não é exemplo? Quer restaurar? Busque bons exemplos. Busque força onde tem força. Uma segunda atitude de um restaurador é realizar o que é prioridade. Ir ao ponto princípio do problema. Reparem que do versículo 3, eu quero que você acompanhe comigo aí, versículo 3 do capítulo 29, ao versículo 6, diz o seguinte, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, olha o que ele fez, no primeiro ano, no primeiro mês, ele não deixou para depois, ele foi naquilo que é principal. Qual era a origem do problema? Por que que os outros reis foram um fracasso? Porque eles fizeram tudo e não fizeram o principal. Ezequias não, ele foi no lugar principal, no templo, no primeiro ano, no primeiro mês. E ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Versículo 4, trouxe os sacerdotes, trouxe os levitas, ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram, ou seja, deixaram de fazer. O que é prevaricar? É deixar de fazer o que você tem que fazer.
Porque os nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor, o nosso Deus, e desviaram seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Você quer restaurar? Então vá na origem. Qual é a origem do problema do seu altar? Qual é a origem do problema do seu lar? Qual é a origem do problema da sua vida espiritual? Vá na origem. Abra as portas. Mete o pé nas portas. Restaure essas portas. Chame os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles que estão com a vida no altar. Lembra da referência dos exemplos? Enche aquele lugar de adoração e faça isso logo. Faça isso o mais rápido. Não fique protelando. Tem gente que fala, olha, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10. Não, é para agora. O conserto é para já. Tem gente que fala assim, olha, daqui tantos anos a minha casa vai ser salva. Eu vou me consertar. Está errado. A ordem já foi dada há mais de 2000 anos atrás. A perfeição de Deus tem que invadir a nossa vida, tem que invadir a nossa casa. Então, um outro ponto aqui é realizar o que é prioridade, ir ao ponto principal, ao ponto principal do problema. E ele foi no templo, aonde deveria se começar o seu trabalho como um novo rei, como um rei segundo o coração de Deus, como um homem de Deus, no templo, no lugar de adoração, no lugar de culto, no lugar do temor ao Senhor. Depois, ele fez uma nova aliança com Deus. Versículo de número 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Para restaurar, você precisa fazer uma aliança. O que é uma aliança? É um pacto. É um pacto, é uma promessa. Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de promessa. Isso não significa, querido, que você vá ser perfeito, que você não vá cometer nenhum erro ao longo do caminho. Mas fazer um pacto é você fazer uma promessa diante do Senhor. Senhor, é por aqui que eu vou. É assim que eu vou fazer. É assim que eu vou andar. É por esse caminho, é fazer um pacto. Amém? No versículo 21 ao 23, você pode acompanhar comigo, diz assim, mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá, e aos filhos de Arão, sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. 23 e último, para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Nós percebemos nesses versículos que a aliança ela foi firmada com sacrifício pelo pecado. Querido, hoje não se oferta mais sangue de bodes, sangue de carneiros, sangue de bois, não. Hoje o sacrifício é Jesus. O sacrifício é o Filho de Deus, que veio ao mundo, se tornou como um de nós e morreu por nós numa cruz. Então, como firmar um pacto diante do Senhor? Como firmar como fazer uma promessa? Aonde está a nossa força para cumprir a nossa promessa com o Senhor? Olhar para Jesus. Aprender de Jesus. O jugo não é pesado. Jesus falou, vem a mim, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Não é pesado. É simplesmente buscar ser como Ele é, atender a sua palavra, a sua vontade, fazer a sua vontade e procurar ser como Ele é, através das Escrituras Sagradas, do que a Bíblia nos revela como Ele. Uma outra atitude, e aqui eu já estou encerrando, atitude de adoração. Versículo 27 diz assim, deu ordem Ezequias que se oferecessem o holocausto sobre o altar. E em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com trombetas, ao som de instrumentos de Davi, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou
quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto para findar-se o holocausto. Então, não é só fazer o pacto, não é só se posicionar, não é só se arrepender. Precisa, juntamente com tudo isso, de adoração, de rendição plena ao Senhor. Rendição plena ao Senhor. Humilhação plena diante dEle. Entregar a Ele todo o louvor. Entregar a Ele a sua vida. E é exatamente isso que Deus quer de nós, querido. É exatamente isso que o que Jesus falou para a mulher samaritana. O Pai procura verdadeiros adoradores. Ezequias, acima de tudo, por que ele foi como Davi? Por que ele era reto diante? Outros reis fizeram grandes proezas, tiveram muitas virtudes. O próprio Salomão. Mas a Bíblia diz que Ezequias foi reto como Davi. Por quê? Porque nós vemos nas características do rei Ezequias, que além de ser um valente conquistador, além de ser um homem de autoridade, além de ser um homem que colocava as coisas no lugar, ele era um adorador. É louvável a sua postura de liderança, a sua força, a sua intrepidez. Eu glorifico a Deus, porque você é assim. Alguns são frouxos, e essa palavra aqui tem que fazer você despertar, para ter autoridade diante do Senhor. Essa palavra tem que fazer você se levantar, talvez agora cumprindo uma quarentena, estando em casa, mas se levantar espiritualmente falando, e começar a colocar as coisas no lugar. Mas não deixe de adorar, não deixe de prestar culto ao Senhor, juntamente com seus filhos, juntamente com a sua família, ou você sozinho, na sua sala, no seu quarto, onde quer que você esteja, estar constantemente se rendendo aos pés do Senhor. E por último, versículo de número 31, disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e oferta de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. Preste atenção. Com tudo isso, seja grato ao Senhor. Um verdadeiro restaurador, a atitude de um restaurador, de quem restaura, de quem conserta, de quem faz aquilo que está caído levantar, faz o que está ruído se tornar novamente uma nova construção, se tornar uma grande edificação. Por último, é ser grato por tudo o que Deus faz, pela oportunidade que você teve de poder fazer, seja no máximo, seja no muito, ou seja no mínimo. O próprio Jesus falou que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. Aquele que faz o pouco, obtém capacidade para fazer o muito. Eu quero levantar as minhas mãos sobre a sua vida hoje, e eu quero profetizar um tempo de restauração. Eu quero profetizar um tempo de conserto, um tempo de edificação. Nada, queridos, acontece sem a permissão de Deus. Como eu ministrei aqui, talvez a semana passada ou retrasada, para os ímpios, o tempo em que o mundo está vivendo, o tempo em que o Brasil está passando, esse tempo de angústia, de tristeza, de lutas. Eu também tenho falado que nós precisamos viver o tempo. Não é tempo de festa, não é tempo de glamour, de muita celebração. É tempo de choro, é tempo sim de angústia, e nós somos humanos, nós nos entristecemos. Eu estou triste com tudo isso, estou triste, por quê? Porque a cidade está parada, porque o país está parado. Estou triste porque amigos estão morrendo, triste porque pessoas estão ficando doentes. Então não é motivo de alegria.
Mas ao mesmo tempo, para nós, os crentes, é um motivo de nós nos esperançarmos ainda mais no Senhor, é motivo de nós esperarmos ainda mais no Senhor, é motivo de nós nos santificarmos ainda mais no Senhor, é motivo de nós buscarmos ainda mais ao Senhor. A pressão do fogo para o que é palha é para destruir, para se desfazer, mas para aquilo que é permanente, para aquilo que é duradouro. E nós, queridos, somos permanentes. Nós temos uma fé inabalável. Creia nisso nessa noite. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra hoje. Torne-se um restaurador. Torne-se alguém que está sendo levantado na sua casa em primeiro lugar, no seu convívio social, na sua cidade, na sua nação, como um Ezequias, como alguém que vai colocar as coisas no lugar. E esse é o tempo propício, esse é o momento de se levantar em oração. Veja o que nós estudamos aqui hoje. Ezequias não chegou estufando o peito como um homem poderoso, soberbo, dizendo, agora as coisas vão mudar. Não, ele chegou entrando no templo, jejuando, fazendo sacrifícios, chamando sacerdotes. Sabe o que significa isso? É o poder de Deus, queridos. É o poder de Deus. Nós somos vasos de barro. Oh, aleluias. É o poder de Deus que se manifesta em vasos de barro. Deus, Jesus é Emanuel, é Deus conosco. Deus se manifesta através de nós. Então se levante nessa noite, com essa convicção de que o poder de Deus se manifesta a você, se manifesta a nós, para trazermos restauração. Feche os seus olhos, aonde você estiver. Se puder, põe a mão no seu coração. Nós vamos já participar da Santa Ceia. Nós vamos ceiar nesse momento, é culto de Santa Ceia. Nós vamos aqui celebrar o sacrifício do nosso pacto com Deus, celebrar o sacrifício da nossa promessa. Mas eu quero orar antes, para que Deus levante você como um restaurador. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui diante desta câmera, me direcionando a muitas pessoas que neste momento me assistem, me ouvem. E essa palavra que foi pregada, Senhor, possa trazer avivamento sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que haja avivamento, Senhor. Que haja renovo. Que haja restauração. Vem nessa noite, Espírito Santo. Faz de nós o que fizeste com Ezequias. Levanta-nos como levantaste Ezequias. Oh, Abachuri Andarai. Como um homem, uma mulher conquistadora, que vai conquistar nesse tempo seus filhos para Jesus. Uma mulher que vai conquistar o seu marido para Jesus. Um homem que vai conquistar a sua família, que vai conquistar os seus amigos para Jesus. Oh, eu creio que nós estamos vivendo um tempo, sim, de angústia, de dor, de tristeza. Eu não sei, ó Pai, qual é o rumo, não sei qual é a conclusão de tudo isso que nós estamos vivendo, se vai durar ainda por meses, se vai perdurar por anos, não sei, o Senhor sabe. Não sei, ó Pai, se vamos sofrer ainda mais com isso, o Senhor sabe. Mas há uma razão da nossa esperança, e a nossa razão é Cristo, a nossa razão é o Teu Espírito Santo, a nossa razão é a Tua verdade que está em nós. Por esse motivo, ó Pai, vem sobre nós nessa noite, e toma-nos em Tuas mãos, mude a nossa mentalidade, Senhor, transforma o nosso coração, e faz de nós restauradores do altar. Nessa noite, nós entramos na Tua presença, e em nome de Jesus, nos levantamos para a consagração, nos levantamos para a oração, nos levantamos, ó Deus, como sacerdotes, para trazer a Sua glória sobre essa terra, em nome de Jesus.
Amém. Queridos, nós vamos neste momento estar participando da Santa Ceia. Eu quero que você pegue aí juntamente com seus familiares, o seu cálice, o seu pão. Eu estou aqui hoje com meu amado Vitinho. Nós estaremos ceando juntos. Amém. Como eu falei, a Santa Ceia, ela representa esse pacto, esse sacrifício entre nós e Deus, que é Jesus. Jesus falou: aquele que não come da minha carne, representada no pão, e aquele que não bebe do meu sangue, representado no cálice, no suco de uva, não tem parte comigo no reino. Talvez você não esteja participando da Santa Ceia, porque você se sente indigno. Eu quero dizer, esse sentimento é legítimo, porque ninguém é digno. Ninguém é digno. Mas faça hoje um concerto com Deus. Assim como Isaías se levantou como profeta para dar uma solução àquele povo, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade. Olha que interessante, Isaías se levanta no tempo de Acás, em que Judá estava de cabeça para baixo, em que Judá estava numa escassez terrível. Isaías se levanta como homem de Deus, e com certeza o filho de Acás, Ezequias, estava absorvendo tudo que estava acontecendo. E quando seu pai morre, e que ele assume o lugar do seu pai, o que prevaleceu não foi o mau exemplo do seu pai, mas a palavra de Deus pelo profeta, o exemplo de um homem de Deus, e da sua história, da sua origem, que era Davi. Talvez você esteja ouvindo essa palavra, e você pensava antes: olha, a minha vida é assim, porque é do meu pai, eu segui o exemplo do meu pai. A minha vida é assim, porque isso vem sendo acarretado em todas as minhas gerações passadas. É por isso que eu tenho isso. É por isso que eu tenho esse pecado. É por isso que eu tenho essa enfermidade. É por isso que eu tenho esses maus costumes. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Fique com a palavra. Fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que pelo sangue, pelo corpo de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, toda maldição é quebrada na cruz. Independentemente de como foi seu pai, de como foram os seus genitores, eu quero te dizer, você será diferente em nome de Jesus. E o seu exemplo para os seus filhos, para os teus. Você que estava no adultério, você que estava no roubo, na mentira, na idolatria, na ganância, na avareza, não dá mais para pensar nessas coisas, querido. É tempo de nós pensarmos nas coisas do alto. Se arrependa hoje, como profeta. Eu te convido nessa noite a se arrepender, a sentir tristeza por todos os pecados, e a se voltar para Deus e procurar fazer a sua vontade, e a se empenhar mais do que nunca. Eu vi uma notícia de uma mulher de Deus, uma profeta americana, que ela disse que o Brasil nesse tempo vai viver o seu melhor período da história. Depois que isso passar, o Brasil vai viver o maior avivamento de todos os tempos. Eu creio nisso, queridos. Em nome de Jesus eu farei parte disso. Eu quero que você faça parte disso também. Vamos participar da Santa Ceia. Jesus disse: esse é o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida no mundo. Participe, coma do pão. Glória a Deus. E esse é o cálice da nova aliança. Aliança do sangue de Jesus. Faça uma aliança com Deus hoje. Beba desse cálice.
temor não há. Pode aumentar um pouquinho, Vitinho. Mas eu bem sei. Você pode declarar isso? Eu sei que a minha vida está nas mãos, adore o Senhor, do meu Jesus, que vivo está. Levante as suas mãos para os céus, adore o Senhor, exalte o nome dEle. Ele vive, Ele está aqui, Ele está aí. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, cante. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Te louvamos, Senhor. Queridos, nós estamos encerrando esse culto, nesse momento. Eu creio que Deus falou ao seu coração. É uma mensagem que eu preparei com bastante tópicos, mas nosso tempo é curto, nosso tempo é escasso, devido à nossa bateria aqui. Nós temos um celular aqui de muito boa qualidade, porém, na nossa transmissão, um aparelho que a gente usa, a gente liga ele no aparelho e nós não conseguimos alimentar a sua carga. E ele tem uma qualidade muito boa, é um celular muito bom, mas ele tem uma carga muito baixa, ele descarrega muito rápido. Por isso que os nossos cultos são tão rápidos. Mas eu creio que nesse período de 1 hora, Deus tem falado ao seu coração. Eu creio que a palavra do Senhor tem te edificado, mas coloque isso em prática. Viva isso na integridade. Viva isso com todo o coração, com todo o seu amor diante do Senhor. Amém, queridos? Terça-feira estaremos aqui, o Vitor estará aqui, né, ministrando, como todas as terças-feiras, uma palavra também mais voltada para o estudo. Não deixe de assistir e de compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque você está contribuindo para que o Evangelho seja propagado. Amém? Se você puder e sentir no seu coração de você fazer uma doação, uma oferta, amém, de você entregar o seu dízimo, você pode fazer isso com todo o seu amor, sem tristeza. A palavra diz que Deus ama quem dá com alegria, né, e não com tristeza. Então você pode fazer isso com todo o seu amor, através de uma transferência bancária, amém? O Vitor está colocando aí na frente da tela, essa aí é a nossa conta, a conta da igreja, né? Tá o CNPJ aí. Se você puder, faça uma transferência, amém? Ou deposite lá no caixa, porque a igreja ela continua com as suas obrigações, assim como todos nós, né, temos as nossas obrigações pessoais, as nossas contas. A igreja ela também tem as suas obrigações. Nós estamos aqui, né, transmitindo todas as semanas, então temos ainda alguns custos, mas eu creio que isso em breve vai passar e virá sobre a igreja, sobre cada um de vocês, um tempo de muita abundância, de muita prosperidade. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, fique na paz do Senhor e até o próximo culto, em nome de Jesus.